O segundo erro, e este é um que me dá particular, enfim, direi mesmo particular gozo, é que é o Tribunal de Contas Europeu a falar na fé cega nas folhas de Excel, o que eu acho extraordinário, porque houve muita gente, ou alguma gente que escreveu sobre precisamente o facto das folhas de Excel. Nas folhas de Excel funciona tudo maravilhosamente bem. Mete-se o porco de um lado e sai, obviamente, o chouriço do outro. Pois é, mas quando há pessoas pelo meio, às vezes as coisas complicam-se muito e os resultados, quando se mete o porco de um lado, é que sai o elefante do outro ou qualquer coisa completamente diferente. E, portanto, diz o Tribunal de Contas Europeu, os erros nas folhas de cálculo foram, em alguns casos, substanciais. A sua descoberta não teria necessariamente levado a um aumento do montante da assistência financeira, mas poderia ter resultado num conjunto diferente de políticas destinadas a cobrir o déficit financeiro. Ou seja, digo eu, acho que isto poderia mudar substancialmente alguns efeitos da crise, precisamente, se tivesse tido isto em conta. O terceiro erro foram as estimativas das necessidades de financiamento da economia portuguesa, também muito levantado por vários economistas, o professor José Reis também falou nisso. Foi claro enfim, desde o princípio, quando, perdoem-me a expressão, a Saloice Nacional achou que 3 técnicos do Fundo Monetário Internacional tinham aterrado em Portugal e ao fim de 3 semanas tinham feito um plano que nenhum dos nossos economistas nunca poderia ter imaginado. Bom, depois desse magnífico plano que ia resolver todos os nossos problemas, chegou-se à conclusão que o plano, um dos principais problemas logo à partida, é que, estimando as necessidades de financiamento da economia portuguesa em 78 mil milhões de euros, depois havia mais 20 mil a 25 mil milhões que eram necessários para o setor dos transportes. Ao fazer isto, ao deixar de fora isso, o que é que aconteceu? Portugal teve de ir aos mercados, num momento em que as taxas de juros estavam altíssimas e, portanto, teve de onerar muito mais o orçamento do Estado e, por essa via também, os contribuintes tiveram de suportar encargos muito maiores. O quarto erro, que é verdadeiramente extraordinário, é que saiu a esperar que este fosse um fato pronto a vestir para todos os países com problemas de ajustamento, é que ao menos não houvesse grandes clivagens nesses ajustamentos. O Tribunal de Contas dá, por exemplo, o exemplo da Hungria, em que a Hungria teve de satisfazer cerca de 60 medidas. Portugal teve de satisfazer 400 medidas que estavam no programa de ajustamento. E, portanto, há aqui coisas que não se percebem, coisas que não fazem sentido, e isto não tinha qualquer ligação com a necessidade de fazer reformas, que era outra coisa à parte. Eram medidas que tinham de ser aplicadas por isto ou por aquilo. Portanto, divergências completas sobre os remédios que foram aplicados. O quinto erro, segundo o Tribunal de Contas, é que nem todas as revisões das metas foram coerentes com as revisões dos saldos cíclicos. Mais uma coisa que é muito economias, mas Portugal foi obrigado a um ajustamento maior, apesar do tal saldo cíclico que se vai ter nas contas públicas, ter melhorado e as perspectivas permanecerem idênticas. Aliás, se vocês virem hoje em dia, é extraordinário que a Comissão Europeia nos tenha já pedido para o próximo ano um déficit de 1,2%, quando França vai ter um déficit muito superior a isso, Espanha vai ter um déficit superior a isso, Itália vai ter um déficit superior a isso, enfim, toda a gente disse, mas Portugal está sob ajustamento. Ok, estamos sob ajustamento, mas se nos fazem ajustar de tal maneira que não tem nada a ver com o que se passa em outros países, corre-se aquele risco célebre de matar o cavalo do inglês quando ele estava mesmo a conseguir viver sem comer nem beber. O sexto erro, e aí já não é reconhecido pelo Tribunal de Contas, mas acrescento eu, é que o programa foi aplicado tendo por base um completo desconhecimento da realidade empresarial portuguesa, do facto da esmagadora maioria das empresas portuguesas estarem altamente subcapitalizadas, de viverem sobretudo com base no crédito bancário, e quando se pediu aos bancos para apertarem rapidamente a torneira, fazerem, outro palavrão econômico, a desalavancagem, ou seja, reduzir drasticamente o crédito que conseguiam à economia, é claro que eles cortaram o crédito a essas empresas. Empresas que viviam do seu mês a mês de crédito. A partir do momento que cortaram, como é evidente, dispararam as falências, disparou o desemprego e chegou-se a um desemprego superior a 17%, que muito surpreendeu o então ministro Vítor Gaspar, que acabou por pedir a demissão na sequência disso, em que os resultados do programa que ele estava a aplicar estavam claramente fora da folha de Excel. Tinha dado outros resultados bem mais interessantes. O sétimo erro é o que estamos a ver agora, é que eu acho espantoso, verdadeiramente extraordinário, como o setor bancário português passou por 2 ou 3 testes de stress ao longo deste tempo.
como houve declarações de responsáveis internacionais, europeus, responsáveis portugueses, do Banco de Portugal, dizendo sempre que o nosso setor bancário estava sólido, estava forte, tinha toda a capacidade para responder aos desafios que tinha pela frente, mesmo nos cenários mais adversos. Bom, e chegamos a uma situação em que desapareceu o terceiro e o sétimo maiores bancos portugueses e em que, hoje em dia, dos 5 maiores bancos que operam no mercado português, apenas um, por acaso é na prática uma filial do Santander, o maior banco ibérico a nível europeu. Os outros 4 bancos estão todos com problemas. A Caixa Geral de Depósitos, que é pública, precisa fazer um aumento de capital, já reconhecido, para além de não ter pago ainda 900 milhões de ajuda pública que receberam. O novo banco está numa situação em que agora se discute, e quem meteu a questão da agenda não foi ninguém suposto ser de esquerda, mas foi o professor Vítor Bento, que veio dizer que era interessante talvez pensar na possibilidade de, pelo menos durante algum tempo, manter o novo banco em mãos públicas, se não houvesse alguém que, enfim, fizesse uma proposta interessante e que não viesse logo todos para cima dos portugueses. O BPI tem um problema neste momento muito severo, muito complicado do ponto de vista acionista, porque o banco tem Angola, de onde vem 80% dos seus resultados, dos seus lucros. Neste momento, provavelmente, a solução para o imbróglio acionista que existe vai ter de vender, vai perder a maioria aí, portanto vai ter menos resultados por aí, portanto é uma questão complicada. E o BCP ainda também tem para devolver 750 milhões de euros, e todos estes bancos estão ao mesmo tempo confrontados com uma situação ainda mais extraordinária, que é não só a Comissão Europeia exige rastros de solvabilidade para estes bancos superiores aos bancos espanhóis e aos bancos europeus, como o Banco de Portugal, por cima desses rastros, sempre vem aplicar mais um ponto, mais meio ponto, etc. Portanto, de um dia para o outro, o Presidente da Caixa Geral de Depósitos descobre que vai ter de meter até ao final de 2017 mais 1.000 milhões de euros de capital, ou o BCP mais 500 milhões, ou mais 750 milhões, e, portanto, entramos no domínio da loucura e portanto, eu gostava de vos lembrar que, enfim, que esta crise também tem, do meu ponto de vista, muito a ver com uma má análise das autoridades internacionais, da Troika, das autoridades europeias e, finalmente, enfim, das autoridades portuguesas também fizeram algumas coisas que, do meu ponto de vista, não correram bem. Bom, neste processo de ajustamento, como vocês todos sabem e todos provavelmente sentiram na pele, como eu senti seguramente, houve aspectos materiais, houve cortes de salários, pensões, aumento da carga fiscal, penalização dos funcionários públicos, aumento das horas de trabalho, redução dos direitos dos trabalhadores, fragilização dos laços laborais, redução das indenizações por despedimento, diminuição do subsídio de desemprego e do tempo a que ele se pode ter direito, diminuição de um conjunto de prestações sociais, como o abono de família, rendimento social de inserção, etc., a subida do IVA da eletricidade, dos preços da água e do gás,